Olá, excelentes, tudo bem? MXRF11 mais Itaúsa na sua carteira por apenas R$ 20. Será que vale a pena? Nesta aula quero trazer informações importantes para você sobre esses dois ativos que você pode ter na sua carteira de investimentos. Então, tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E antes de começar esta aula, eu tenho um convite especial para você, para conhecer o Clube do Tesouro, a minha plataforma de educação financeira, onde você vai aprender tudo sobre tesouro direto, educação financeira, matemática financeira, fundos imobiliários e também sobre ações com carteiras recomendadas e muito mais. Então, corre, pegue um link que está na descrição, porque talvez você ainda pode pegar as matrículas abertas e ainda com alguma promoção para você. Então, bora lá, o link está na descrição. MXRF11 mais Itaúsa. Com apenas R$ 20, você terá aí na sua carteira de investimentos um fundo imobiliário e uma ação para começar a investir. Esses ativos são um dos ativos mais procurados, essa dupla, essa combinação, pelos meus alunos, aqueles que estão começando a investir porque estão buscando ali fundos imobiliários perenes, conhecidos, que pagam dividendos constantes, assim como ações que também têm esta mesma característica. Então, vamos lá entender o que acontece em cada um desses ativos. Mas é muito importante que você entenda a diferença entre fundos imobiliários, ações, tesouro direto, renda fixa, debêntures, ETF. Então, essa sopa de letrinha, ela é muito importante na hora de você criar a sua carteira de investimentos. Então não é a mesma coisa e não dá para comparar ali ponto a ponto fundo imobiliário com ação. Mas como toda boa carteira tem estes dois ativos no mínimo, então eu juntei os dois aqui para você. Falando sobre dividendos, observe no gráfico que este é o gráfico dos dividendos dos últimos anos do MXRF11. Então, o que você observa neste gráfico? A constância. Então, é um fundo, um FII, um fundo imobiliário, tá, que traz uma constância no pagamento de dividendos. Quando você olha para o gráfico da Itaúsa ITSA4, observe, tá, que você vê aí um pouco de diferença. Tá? Então, já teve datas que tiveram um pagamento de dividendos excelente lá em cima, mas em outros momentos não. Então, isso é característica de uma ação, ou seja, tem mais volatilidade do que um fundo imobiliário. Então, isso está normal. É assim mesmo que vai acontecer se você comparar algum FII com outras ações, vai acontecer a mesma coisa. Os fundos imobiliários são mais consistentes na distribuição de dividendos, enquanto as ações nem tanto, algumas nem pagam dividendos, tá? Então isso é importante que você fique ligado. Este é o gráfico do MXRF11 na cotação histórica. Então observe que lá atrás, né, 2013, esse título estava sendo iniciando sua cotação, sua vida na Bolsa de Valores com R$ 4. E aí veio aqui, estava subindo, estava indo muito bem. Até este momento aqui de finalzinho de 2019, 2020, tá, vinha caminhando normal, tá? Teve uma subida muito em destaque aqui, chegando, tá ali, ultrapassando a casa dos R$ 10, foi o ponto de máximo dele, tá? Observe aqui esse ponto de máximo, tá? Teve uma queda por causa do circuit break, aquela coisa toda que nós tivemos, infelizmente, aqui com pandemia, e está voltando à normalidade. Então, observe aqui que nesse tempo ele vem crescendo aqui, chegando aqui como estava nos últimos anos lá atrás, em 2019. Então, é um fundo imobiliário que traz uma boa relação, tá, de preço e valor patrimonial, que você vai ver, tá, em cima ali da média, traz bons dividendos, que eu vou comparar com você daqui a pouco. Este é o gráfico da Itaúsa, da ITSA4, tá? Observe que lá atrás também começou aí na casa de R$ 4. Este gráfico mostra mais uma volatilidade, tá, desta ação. Então, ela já teve aqui subindo próximo de 10, tá, seguido de uma queda, novamente ultrapassando aqui a barreira dos R$ 12,
tá? E aqui voltando a cair aqui no movimento, tá? De subida, chegando aqui, ou seja, ainda tem um pouco para crescer, levando em consideração o histórico passado. Também caiu aqui bastante em 2020, na pandemia, mas o que é importante você observar neste gráfico é a volatilidade dele. Então, quando você investe em ações, tá? E aqui eu estou trazendo uma ação que é bem consistente, tá? Uma ação perene, uma ação sólida, tá? Outras ações podem trazer um gráfico de cotação histórica ainda mais volátil, ou seja, com maiores subidas e maiores descidas. Então, isso aqui é importante que você entenda esta sutil diferença na hora de escolher um ativo. Trazendo aqui a receita operacional líquida da Itaúsa, tá? Então, o que é a receita operacional líquida, né? A receita bruta menos os impostos. Então, observe que está aí nos últimos 3 anos, tá? Num crescimento, assim como o ROI, Return on Equity, tá? Deu uma queda em 2020, mas vem ali num crescimento e de uma maneira mais constante, tá? E aqui a gente tem o nível de governança corporativa, então observa ali, né, que o tag along aqui é de 80%, tá? O ideal, o legal, seria que fosse de 100%, mas aqui já está um nível bom, tá? Para você que é iniciante. Embaixo você vê as subsidiárias, tá? Das principais, né, subsidiárias da Itaúsa, tá? Ou seja, o Banco Itaú, Alpargatas, Dexo, tá? Que fazem parte do grupo desta hold, tá? Importante, tá? Para a Bolsa Brasileira. Aqui um payout, tá? Um payout muito importante. O que é um payout, prof? Tá? É o percentual do lucro que é distribuído na forma de dividendos com os acionistas. Então, observa ali que tem uma média de 48,89%, quase 50% aí, tá? A atual, tá, foi distribuída aí, como você observa aqui, 31%, então por isso você vai ver um dividend yield um pouco menor, tá? Mas já teve momentos onde, ali em 2018, onde distribuiu 93% do lucro. Então, você vê aqui o gráfico com o lucro líquido, tá? E os proventos que são pagos para você e o percentual em payout. Então, observa aqui que lá atrás, em 2018, 93%, depois caiu em 2019, 2020 por causa da pandemia, do PDD, então caiu ainda mais 14%, chegando aqui a 33% e mantendo aqui na casa de 30% com 31%. A tendência é que isso vá subindo para os próximos anos, tá? E aí a gente analisa os fundamentos, é um ponto importante que eu gosto de trazer aqui no canal para você entender, tá, o comportamento de um com o outro. Lembrando que esses dois ativos são muito diferentes, é um fundo imobiliário, tá, e uma ação, tá? No entanto, são dois ativos que aparecem constantemente na carteira dos investidores, principalmente aqui dos nossos alunos, e eu quero trazer aqui para você. Então, primeira diferença é que o MXRF11 é um fundo imobiliário, tá? Tem suas características, dividendos pagos todos os meses, tá? Eu aproximei aqui, trouxe o Itaúsa exatamente também pela periodicidade e recorrência de dividendos da Itaúsa, mas ela é uma ação, tá? Uma renda, todos dois na renda variável, mas um fundo imobiliário e outra ação. O dividend yield, ou seja, aquele percentual que é pago em forma de dividendos para os cotistas ou acionistas ao longo do ano, ou seja, nos últimos 12 meses, o MXRF11 ele pagou 11,55%, enquanto a Itaúsa um pouco menos, tá? Mas praticamente, na verdade, a metade, né? 5,47%. Então, a Itaúsa já teve tempos em que pagou aí na casa de 7%, 8%, assim, de uma maneira mais constante, mas aqui com esse período pós-pandemia, ainda com a previsão de devedores duvidosos, esses dividendos ainda estão baixos, tá? O valor nos últimos 12 meses, tá? O fundo MXRF11, fundo imobiliário, cresceu 2,9%, enquanto a Itaúsa desvalorizou 0,78%. Normal aí para uma ação, normal também para um fundo de papel como o MXRF11. No entanto, para o futuro próximo, pode acontecer o inverso, o MXRF11 cair, tá? Diminuir a sua valorização por causa da taxa Selic e do IPCA, enquanto a Itaúsa ela pode se valorizar, tá? Trazendo o reforço aí dos principais ativos de renda variável. O preço sobre valor patrimonial, tá? Dá para ser calculado nos dois, mas a interpretação é diferente. No MXRF11, o ideal é que seja no máximo 1,10, aí o mínimo 0,90, então estamos aí quase no preço justo, 1,02, enquanto nas ações existem vários critérios e eu gosto de trazer aqui um critério que seja um preço sobre valor patrimonial menor que 2, tá? Então aí nós temos
um PVP, de 1,33, está dentro de uma expectativa. Já o PL, tá, não tem para o MXRF11 e para Itaúsa 6,76. Um PL baixo, tá, considerando o tamanho da empresa, da holding, né, e do que ela traz e entrega para o investidor. Preço, tá? Hoje o MXRF11 10,30 e a Itaúsa 10,19, ou seja, R$20 mais 50 centavos. Você investe nestes dois ativos para compor a sua carteira de investimentos, começando com o fundo imobiliário, com ações para você que já tem Tesouro Direto. E agora a minha opinião para você. É muito importante que você tenha fundos imobiliários, ações, Tesouro Direto na sua carteira de investimentos. Um erro que muitos investidores cometem é começar a investir e ter apenas uma classe de ativos. Tá? Aqueles que ficam muito tempo somente com Tesouro ou com CDB, poupança. Bom, eu nem falo sobre poupança porque não é investimento. Tem aqueles que ainda acreditam nos grandes bancos e compram título de capitalização, contam com a sorte, compram aí previdência privada de péssimos bancos e depois, lá na frente, tá, não tem jeito de consertar, dependendo do tempo que você tiver com esses ativos. Então, se você está começando agora, defina muito bem o seu perfil de investidor, de investidora e tenha na sua carteira Tesouro Direto, CDB, LCI, fundos imobiliários, ações, talvez alguns ETFs, tá, tanto no Brasil quanto fora, para você diversificar a sua carteira de investimentos. Sempre comece com ativos mais perenes, mais sólidos. Esses ativos nem sempre vão trazer e entregar os melhores dividendos, nem sempre vão entregar a melhor performance de valorização, mas, no entanto, são ativos que tendem a proteger mais o seu capital. E, claro, você vai dividir entre renda fixa, renda variável, respeitando o seu perfil de investimentos, tá? Quando você estiver criando ali a sua carteira de fundos de investimentos imobiliários, que está dentro da renda variável, tá? Existem 4 principais setores, né? De lajes, shoppings, logística e papel. Então comece por eles, depois você vai colocando outras classes, mas você deve começar com esses 4. Prof, e ações? Ações você deve começar aí, por exemplo, tá, uma sugestão para você começar a estudar os setores de energia, saneamento, banco e telecomunicações. Existem outros setores, petróleo, alimentos, bens, tá, industriais, tá, mas eu trouxe aqui 4 para você começar a estudar. O que você vai fazer? Você vai criar a sua carteira de investimentos com base no seu perfil, com base no seu objetivo e vai começar a encaixar os ativos na sua carteira de investimentos. Bom, é isso que a gente faz dentro do Clube do Tesouro. Se você ainda não é aluno, não conhece a minha plataforma de educação financeira, Clube do Tesouro, o link está na descrição deste vídeo para você. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!